Então, nas aulas anteriores, na semana passada, para ser mais específica, nós começamos a estudar sobre o adjetivo, né? E nós estudamos o adjetivo, vimos que ele se flexiona, né? Em gênero, ele concorda com o substantivo. Se for no feminino, o adjetivo vai ficar no feminino. Se o substantivo for masculino, ele vai também concordar com o substantivo ficando também no masculino. Por exemplo, se eu estou falando de uma moça, moça é um substantivo feminino, então, bonita. Então, o bonita é o adjetivo que vai concordar com a moça. Se eu estiver falando de um rapaz, eu não vou falar rapaz bonita, né? Então, ele vai se flexionar de acordo com o gênero. A mesma coisa acontece com o número, ou seja, se for no singular ou no plural. Se eu falo de uma moça só, o meu adjetivo vai concordar com o singular, bonita. Se eu falo de mais de uma moça, eu falo moças bonitas. O adjetivo também vai para o plural. E hoje nós vamos ver, então, o grau do adjetivo. Então, o adjetivo ele também pode se flexionar em graus, né? E aí, eu vou precisar que vocês peguem o caderno de português. Pegaram o caderno? Então, além de sofrer a flexão em gênero e número, os adjetivos também flexionam-se em grau. Assim, eles podem estar no grau normal, que é o grau que nós utilizamos. Bonito, bonita, grande, pequeno, alto, baixo, né? No grau comparativo, onde eu comparo um adjetivo com outro, né? Tão bonito quanto, mais bonito que, menos bonito que. E o grau superlativo, que é um exagero, quando eu exagero na minha qualidade. Então, por exemplo, a menina é bela, um grau superlativo, a menina é belíssima, né? E aí, esse grau dos adjetivos, ele indica essas diferentes intensidades com que esse adjetivo pode caracterizar, então, o substantivo. E aí, não precisa copiar ainda, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, para vocês entenderem melhor aqui. Deixa eu só colocar para compartilhar a apresentação do slide aqui. Isso. Então, eu tenho aqui a frase, Mateus é inteligente. Inteligente é o adjetivo e ele está no grau normal. Nós temos o grau comparativo, ou seja, que compara, né? Então, vai comparar o quê? Nós estamos falando da inteligência, o adjetivo não é a inteligência? Que Mateus é inteligente? Então, nós vamos comparar essa inteligência quando eu tenho, oh, meu pai, o comparativo de superioridade, superior é que se mostra mais, né? Então, Mateus é mais inteligente que Bruno. Esse é um grau que está comparando a inteligência do Mateus e do Bruno, dizendo então que a inteligência do Mateus é superior à de Bruno. Então, é um grau comparativo de superioridade. Nós temos também o grau comparativo de inferioridade, ou seja, que vai diminuir, né? Vai comparar duas pessoas e vai dizer que é menos do que o outro, né? Então, Mateus aqui é menos inteligente que a Camila.
E nós temos também esse grau comparativo de igualdade. Então, que os dois estão no mesmo nível, como nós estamos falando da inteligência, no mesmo nível de inteligência. Então, o Matheus é tão inteligente quanto a Luana. Então, essas três formas, né, essas três formas em que o adjetivo aqui, ele aparece esses graus dos adjetivos, todos esses três está fazendo uma comparação. Aqui está dizendo, na superioridade, dizendo que ele é mais ou maior, né? Aqui está dizendo que ele é menos ou menor, no caso, a inteligência é menor. E igualdade é tão quanto. Então, aqui, esse mais é a superioridade. O menos indica a inferioridade e o é tão inteligente quanto, tão quanto, indica, então, essa igualdade. Nós temos também o grau superlativo. Quando eu tenho o grau superlativo, né, ele também se divide em 4 graus superlativos. Então, eu tenho o de superioridade, esse grau superlativo, ou seja, ele é o mais inteligente da turma. Então, de todo aquele grupo, ele é o mais inteligente, não é do que... Tá vendo a diferença aqui, ó? Quer ver, ó? Peraí. Aqui, grau superlativo de... Matheus é o mais inteligente da turma e Matheus é mais inteligente que o Bruno. Aqui está dizendo que ele é mais inteligente que um, mas pode existir naquela turma outros mais inteligentes que o Matheus. Já quando eu coloco aqui, Matheus é o mais inteligente da turma, então em toda aquela turma não existe outro mais inteligente que o Matheus, né? Quando eu digo aqui, quando eu coloco já... Por quê? Porque aqui nós estamos falando da superioridade. Quando a gente fala de inferioridade, inferior, menos, né? Então, o Matheus é o menos inteligente da turma. Significa que de toda aquela turma, o menos inteligente é o Matheus. Por quê? Porque nós estamos colocando aqui um grau superlativo de inferioridade. E nós temos aí o grau superlativo absoluto analítico e o absoluto sintético. Então, quando eu tenho o absoluto analítico, eu só acrescento aqui uma palavra que vai dar um exagero, um pouco mais de exagero, uma força maior, uma intensidade para o meu adjetivo. Então, Matheus é muito inteligente, né? Ou seja, ele é inteligente, mas ele é bastante, né? Não é só inteligente, ele é muito inteligente. Então, dá uma ênfase ao adjetivo, esse muito. É diferente de Matheus é inteligente. Vocês concordam comigo? Que Matheus é inteligente é diferente de Matheus é muito inteligente? Quando eu coloco a palavra muito, ele dá uma acrescentada, uma ênfase a essa inteligência. E aí, o absoluto sintético é quando eu digo ali o inteligentíssimo, né? É muito inteligente, mas de uma forma mais sintética, que é a gente acrescentando ali esse sufixo íssimo, né, ao substantivo. No texto, deixa eu só parar o compartilhamento aqui. No texto da moça tecelã, vocês lembram desse texto da moça tecelã? Lembro. Lembram? No texto... Eu até procurei no YouTube. Vocês acharam no YouTube? Eu achei. Eu também. É legal, né? Eu também achei bem legal essa história. No texto da moça tecelã, ele traz ali... tem um momento em que o marido pede para ela construir um palácio e coloca na torre mais alta, no quarto mais alto, da torre mais alta, ele coloca ali, ele guarda o tear e faz esse quarto para a esposa poder ir lá e tecer ali o seu tapete, né? Vocês lembram disso?
Que ele coloca ela na torre mais alta, do quarto mais alto. Se ele colocar, se tivesse lá no texto somente um quarto alto de uma torre alta, poderia ser qualquer um dos quartos que tivesse numa torre alta, não é? Agora, quando eu digo que é a torre, que é o quarto mais alto da torre mais alta, o que fica mais fácil de eu identificar? Se eu estivesse lá diante de um palácio e tivesse que encontrar esse quarto do tear. Você ia pensar que é o que está no topo da torre maior. Então, ficaria mais fácil eu procurar a torre mais alta e o quarto mais alto, porque eu ia olhar todas as torres, né? Bom, aquela torre é a mais alta. Então, o quarto vai ser o último quarto que tiver mais alto. Então, facilita a minha identificação. Essa característica, né? Esse grau do adjetivo facilita até essa imaginação ou esse entendimento de um determinado espaço ou tempo, ou até mesmo essa característica que a gente vai estar dando para um personagem ou para aquele substantivo. E aí eu trouxe aqui para vocês, nós vamos fazer juntos, tá? E depois eu vou deixar vocês copiarem aquele texto. Eu fiz diferente de manhã, mas não deu muito certo. Então, estou invertendo aqui para tarde. Então, nós vamos fazer juntos aqui. Deixa eu até ver se eu salvei. Peraí, só um pouquinho, gente. Eu vou interromper, porque eu fiz com a turma da manhã. E eu quero fazer com vocês. Eu esqueci, eu achei que eu tivesse apagado. Mas não fiz. Só um momentinho, tá? Se vocês quiserem já ir colocando o cabeçalho, pode estar colocando. Cabeçalho, colégio evangélico, data, um caderno de português. Enquanto eu vou apagando aqui. Eu não lembrei mesmo de apagar. Eu lembrei de apagar o de matemática, mas esqueci desse slide. Eu achei que eu não tivesse salvo. Colocaram aí o cabeçalho? Sim? Caderno de português? Só um pouquinho, Yasmin. Amanhã são 3. Amanhã tem ensino religioso, primeiro tempo, e aí ciências, né? E aí, só que eu vou dar, teria geografia, mas eu vou dar matemática. Hoje só são 2 aulas? Só são 2 aulas hoje. Hoje sim. É que a Yasmin estava perguntando quais são as aulas de amanhã. Amanhã nós temos ensino religioso, matemática e ciências, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer juntos aqui. Então, aqui nós temos 3 frases. As cores das linhas eram coloridas. As cores das linhas eram coloridíssimas. E as cores das linhas eram as mais coloridas da aldeia. É para copiar? Não, por enquanto não. Por enquanto vocês só vão fazer comigo. Essas 3 frases, elas têm o mesmo sentido? Quando eu digo que as cores das linhas eram coloridas, o que vocês imaginam? Tudo colorido. Tudo colorido. Ok. E quando eu digo que as cores das linhas eram coloridíssimas? Que eram muito coloridas e as cores eram fortes, tipo... Que as cores eram bem fortes ou que tinham muitas cores, né? Que existe aí uma intensidade. É igual, é a mesma coisa, uma linha colorida e uma linha coloridíssima? Não. Assim, Vocês conseguem perceber uma diferença?
tem uma diferença. Consegue, Jéssica, perceber uma diferença entre uma linha colorida e uma linha coloridíssima? Ou você acha que é a mesma coisa as duas? Se eu falasse assim, gente, meu cabelo está colorido. Como que vocês iam imaginar meu cabelo? Colorido. Todo cheio de... E se eu falasse assim, meu cabelo está coloridíssimo? É que tá muito Tá colorido. muito colorido. Muito colorido. Já pensou um dia eu chegar aqui, abrir a câmera e de repente estar aqui com mechas azuis, amarelas, rosas, roxas, laranjas, verdes. Você acha que ia ficar bom? Acho que sim. Colorida poderia ser uma cor só, não é verdade? Eu não podia falar assim, ai, meu cabelo tá colorido. Seria Poderia só. ter pintado só de uma cor. Já é colorido, não é? É. Mas coloridíssimo, ele traz uma intensidade. Agora, olha só a diferença dessa terceira frase. Lê para mim, Ana Beatriz, essa terceira frase aqui. As cores das linhas eram as mais coloridas da aldeia. Agora, vocês conseguem perceber a diferença entre coloridíssimas, coloridas e as mais coloridas da aldeia? Vocês conseguem perceber uma diferença nesses adjetivos? Quando ela diz as mais coloridas da aldeia, o que vocês entendem por isso? Que a linha é colorida, só que é a mais colorida da aldeia. Existe outra linha É tão colorida, colorida? mas é mais bonita, mas... Existe alguma outra tão colorida quanto aquela? Não. Não existe. Aquela é a mais de todas, né? É um... Então, isso que o grau do adjetivo faz na frase, então, né? Com o substantivo. Ele enfatiza algo, né? Então, aqui, por exemplo, a moça ficou trancada na torre alta. Essa torre alta poderia ser qualquer torre, não é verdade? Como que ficaria essa segunda frase, a gente colocando ela aqui, ó? Opa! Oh, carambola. Espera aí que eu vou compartilhar. Se a gente passar aquela frase para o grau superlativo absoluto sintético, né? E depois eu passar ela para o grau a mais alta, não, peraí, a linha mais colorida de toda a aldeia, que seria aqui um grau superlativo de superioridade. Então, colocando ela num grau, trocando os adjetivos, colocando primeiro num grau superlativo absoluto sintético, que é inteligentíssimo, coloridíssimo, e depois reescrevendo, flexionando ali o adjetivo para um grau superlativo relativo de superioridade, né? Que seria o mais de determinado lugar. Deixa eu só subir aqui. Então, como que ficaria? A moça ficou trancada na torre? Altíssima. Altíssima, muito bem. E a moça ficou trancada na torre do palácio? Mais alta. Mais alta do palácio. Aqui na número 2, está falando sobre que a tecelã era muito solitária, né? Da solidão da tecelã. Ela era solitária, mas feliz. Vamos colocar
esse adjetivo feliz aqui num grau superlativo? Como que vai ficar? Felicíssima. É felizíssima que a gente fala? Será que é isso? Hoje nós... Felicíssima. Ah, felicíssima. Então, a tecelã era... Oh, meu pai, o que eu fiz aqui, Jesus? A tecelã era felicíssima. E como que vai ficar aqui na letra B? Era a mais o quê? Feliz. Feliz. Mais feliz do mundo. Ela era solitária, mas a mais feliz do reino. Um grau superlativo de superioridade, né? Agora aqui, ó, no exercício 1, quando eu coloquei aqui altíssima na letra A e mais alta na letra B, qual que é a diferença de sentido entre o enunciado A e B? Qual o sentido de altíssima? Quando ela tá mais alta. Altíssima. É a mais alta ou ela é muito alta? Muito alta. Muito alta. Sentido de muito alta, né? No enunciado B, mais alta representa também que é muito alta? Tem o mesmo sentido? Em quinto ano. Não. Não. Qual o sentido do enunciado B? É a mais alta. Mais alta. A mais alta de todas as torres, não é? É. Mais alta do palácio. E todas as outras. Não é mais alta do que todas as outras? Não é essa a impressão que passa? A ideia que passa? E quando ele diz felicíssima, qual que é a diferença entre felicíssima e a mais feliz do reino? Felicíssima quer dizer que ela é feliz. E a mais feliz é que ela é, tipo, eu sou a mais feliz. Eu tenho, tipo, que ela tem mais. Mas ela só é felicíssima. É só feliz ou ela é muito feliz? Ela é muito feliz. E mais feliz quer dizer que ela, tipo, que sente, ela é a mais feliz de todas as pessoas que tem lá. Então, quando eu digo a mais feliz, existe outra pessoa? Não existe, né? Não existe no reino outra mais feliz que ela. Então, você viu como esse grau do adjetivo, ele muda totalmente o sentido de uma frase? E aí eu quero que vocês peguem o caderno para vocês estarem copiando esse enunciado e o conceito desse grau de adjetivo. E esse aqui eu vou mandar no grupo para vocês imprimirem e colarem no caderno. Aí quem não tiver como colar vai ter que copiar, tá? Mas eu vou colocar aqui o slide agora e vocês vão copiar então, né? Já expliquei. Vocês vão copiar isso aqui no caderno de português. Opa, desculpa, gente.
Terminei, Pro. Consegui terminar já, prof. Faz um tempinho. Só a tabela eu vou mandar no grupo, tá? Na verdade, vocês têm essa imagem aí já. Eu já tinha mandado esse slide. Terminou, Amanda? Isadora terminou? Beatriz terminou? Pro, eu terminei. Ellen também terminou? Ellen? Terminou, Ellen? Jéssica terminou? Alice não terminou ainda, Samuel não consigo ver. Gente, quem terminou, se quiser sair, a gente tem 5 minutinhos, mas pode estar aproveitando esses 5 minutinhos de quem já terminou para ir ao banheiro, beber água. Quem não terminou, continua copiando, tá? Tchau, Pro. Acabei, professora. Ok, pode sair então.